Placas. História em construção. Item: Educação pioneira de Placas. Sinopse histórica do município de Placas, Pará. Mentor: Lisvaldo César de Andrade Tomaella. A educação pioneira de Placas no Pará. As professoras Ana Faleiro e Irani de Andrade foram pioneiras na educação da região de Placas, no Pará. As duas iniciaram suas atividades em 1981 e 1982, respectivamente, e enfrentaram diversos desafios para levar o conhecimento aos alunos da região. No início, as escolas eram construídas de barro e cobertas de palha, o que tornava as aulas bastante difíceis em épocas de chuva. Além disso, faltavam recursos didáticos, como livros e materiais escolares básicos. Contudo, as professoras eram extremamente focadas e inteligentes, utilizando-se de sua criatividade e recursos para superar as dificuldades e garantir uma educação de qualidade aceitável. Foram décadas de luta, de muita garra e amor à causa educacional. Anos após as duas professoras pioneiras lecionarem em casas improvisadas, abertas, sem segurança, sem grandes estímulos, chegaram mais professoras, para somarem a difícil tarefa de ensinar em uma região quase inóspita, sem ajuda, sem apoio municipal ou estadual, apoio que veio aos poucos, com o passar dos anos de sofrimento e persistência. Erlenes Guimarães e Gesonita Cardoso foram duas pioneiras que também vestiram a camisa da educação e fizeram história na história de Placas. Na sequência, iremos ver uma síntese dessa incrível história de educação em nosso Pará. Eu sou Ana Faleiro, professora pioneira de Placas desde o ano 1981. Comecei em uma casa de barro emprestada por um morador da comunidade. Depois trabalhei também na escola Tancredo Neves e hoje moro em Belém. Ana Faleiro era casada com Arthur Faleiro até seu falecimento. Gaúcha de Ajuricaba, nasceu em 11 de março de 1934, foi professora em Placas desde 1981. Lecionava em uma escola de paredes de barro coberta de tabuinhas onde hoje é a Praça Esperança ao lado do Mercado Municipal. Depois passou para uma rude escola, uma casa simplória, um barraco, emprestado pelo Sr. Bob, proprietário de uma serraria, onde hoje é a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nesta escola ela trabalhou até a inauguração da Escola Tancredo Neves em 1985, onde efetuou a docência até sua aposentadoria. Nota: a família da professora Ana Faleiro e nem a própria professora não puderam ceder ao nosso portfólio de documentos comprobatórios das narrativas aqui apresentadas, documentos que comprovem quando a professora Ana começou e quando foi aposentada. Segundo a família, Dona Ana, que na data desta edição possui 89 anos, não se lembra com exatidão as datas de início e de término de sua docência em Placas. Mesmo assim sabe que começou em 1981. Sou professora Ani de Andrade Tomaella, morador de Placas desde 1980 e logo comecei a trabalhar como professora em várias escolas. Cheguei na Tancredo Neves, onde eu me aposentei. Pronto. Irani de Andrade Tomaella era casada com Osvaldo Tomaella até a data de seu falecimento em 1990. Irani de Andrade nasceu em 5 de novembro de 1945 em Colatina, no Espírito Santo. Sua infância aconteceu em sua maioria no estado do Paraná, onde conheceu seu esposo e onde viveu até 1976, quando se mudou para Nova Andradina, no estado do Mato Grosso do Sul, depois mudou para Carapó, no mesmo estado. Em agosto de 1980 se mudou com toda a família para os estados do Pará, onde em seguida começou a trabalhar como professora, profissão esta que exercia desde seus 15 anos, com muitos anos de docência em Paranavaí, no Paraná. Irani é mãe de Lisvaldo César Tomaella, Cristina Tomaella e Lissandra Tomaella. Em Placas, professora Irani lecionou na Escola Nova Aliança, uma sala anexa à Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na saída leste de Placas. Também lecionou no seu antigo galinheiro, que foi limpo e higienizado para se transformar em uma sala de aula, que funcionou por alguns anos. Professora Irani passou a lecionar na Escola Tancredo Neves em sua inauguração em 1985 até sua aposentadoria em 1987. Ela se aposentou em 27 de novembro de 1997 com mais de 35 anos de docência, tendo passado por vários segmentos educacionais como ensino primário, hoje fundamental menor, pelo ginásio, hoje fundamental maior,
e pelo antigo Mobral, atual Educação de Jovens e Adultos. Hoje ela mora em Placas com seu filho Lisvaldo Tomaella, com 77 anos e complicações de um AVC em 2018. Professora Irani vive lúcida e cheia de vida e uma rica história, parte da história de Placas e da educação de outros estados. Documentos comprobatórios de Irani de Andrade. Irani de Andrade Tomaella é oficialmente professora do estado do Pará, em Placas, desde 8 de outubro de 1981, como podemos verificar na Portaria Estadual 160.981. A professora foi aposentada em 27 de novembro de 1997. Nas imagens abaixo, podemos constatar os recortes da portaria de admissão da professora, datada em 8 de outubro de 1981. Na imagem ao lado, podemos verificar a portaria de natividade ou aposentadoria da citada professora em 27 de novembro de 1997. O reconhecimento de uma vida doada para a docência. Nas imagens acima, percebemos o reconhecimento da árdua profissão de docência das duas professoras pioneiras de Placas no Pará. No portfólio ao lado, podemos verificar alguns dos professores pioneiros da Escola Tancredo Neves, inaugurada em 1985. A edição deste projeto não conseguiu contato com todos os docentes desta escola entre 1985 e 1990, os pioneiros, seja pelo fato de já terem falecidos, ou por terem seus endereços atuais desconhecidos. Mesmo assim, fica aqui nossa justa homenagem aos que fizeram história na história de Placas, que chegaram nos primórdios da nossa educação e formaram a base sólida, para que a educação plaquense fosse o que hoje ela é. Professores como Wilson Soares, Beatriz Ficagna, Erlenes Guimarães, Gersonita Cardoso, Sandra Monteiro, Lutero Martins, Denilson Amorim, Gilda Cardoso, Lisvaldo Tomaella, Francisco Célio, Eliane, Maria José Andreata, João de Deus, além das professoras Ana Faleiro e Irani Tomaella, apresentadas anteriormente, fizeram a base da educação local acontecer, plantaram a semente que hoje colhe seus frutos. Além dos professores acima citados, devemos honrar o trabalho de profissionais educacionais como o Sr. Bernardo, Dona Vicentina, Dona Expedita, Dona Severina, entre outros. Foram pioneiros, foram docentes, honraram a sagrada profissão de educar. Educação pioneira de Placas. Desfile de 7 de setembro da década de 1980 e 1990. Os desfiles eram simples, feito com muito amor e carinho pelos professores pioneiros. Roupas enfeitadas de papel simples e laminados, enfeites elaborados com latas recicladas. Era uma festa, um acontecimento. Nada tirava a vontade e a animação dos organizadores, as dificuldades orçamentárias, a falta de matéria-prima, as ruas cheias de mato e buracos, além de uma poeira e o calor escaldante, típico do norte no período de verão no mês de setembro. Nada, absolutamente nada, era empecilho para o glamour e quilates da festa de aniversário da independência do Brasil. Na imagem ao lado, podemos perceber alguns de nossos pioneiros professores. Beatriz Ficagna, primeira diretora da Tancredo Neves em 1985, Sandra Monteiro, Erlenes Guimarães, Gersonita Cardoso e Irani de Andrade. A educação de Placas em seu berço. Nos desfiles da pátria, tratores, jeeps e fuscas eram usados como veículos de transporte de parte de pelotões, como podemos verificar nas imagens abaixo e ao lado. Na imagem abaixo, podemos verificar o Gelson Macedo, filho de Otaviano de Macedo, conduzindo um velho trator que levava o pelotão dos escravos, pintados de carvão. Nas imagens ao lado, vemos o Jeep Willys azul, conduzido pelo saudoso Valdion. Ainda podemos ver um velho e famoso Fusca amarelo, conduzindo a rainha dos escravos, representado nas duas imagens ao lado pela Cláudia, filha do Zé Goiano. Na formatura mostrada abaixo, vemos uma cerimônia na primeira gestão política de Placas, de 1997 a 2000. As cerimônias de colação de grau do ensino fundamental, não existia ensino médio ainda, eram um acontecimento, a festa do ano, feita em igrejas, enfeitadas com papel higiênico e papel laminado, como podemos ver na foto. Escola Tancredo Neves Fundamental. 7 de setembro da década de 1990. Na imagem ao lado,
temos uma síntese fotográfica de boa parte dos professores pioneiros da Escola Tancredo Neves, e quiçá do município de Placas. Os desfiles de 7 de setembro eram um acontecimento de grande glamour na sociedade da época. Faziam roupas novas, criavam fantasias de papel, papelão e de recicláveis. As ruas poeirentas e sol escaldante, ninguém reclamava do trabalho, era só festa e sentimento patriota puro e verdadeiro. Na imagem podemos perceber os professores. 01, Eliane. 02, Sem Dados. 03, Denilson Amorim. 04, Sem Dados. 05, João de Deus. 06, Francisco Célio. 07, Lutero Martins. 08, Bernardo, saudoso vigia da escola. 09, Irani Tomaella. 10, Lisvaldo Tomaella. 11, Beatriz Ficagna. 12, Maria José. 13, Sandra Monteiro. 14, Ana Faleiro. Placas. História em construção. O capítulo aqui apresentado sintetiza uma fagulha da grande e rica história do município de Placas, no estado do Pará. Este projeto, Placas, História em Construção, que humildemente é formatado pelo professor Lisvaldo Tomaella, testemunha a ótica de toda esta história. Irá mostrar a história de Placas em seus vários aspectos, econômicos, pioneiros, saúde, álbuns de fotos antigas, histórico-político com todos os prefeitos eleitos e candidatos ao executivo, todos os vereadores eleitos, assim como a história do fuso horário e do fundador de Placas, Otaviano de Macedo. Você é convidado para partilhar desta incrível história. Em breve, nas redes sociais, YouTube, Facebook, para acesso público.